Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui no canal mais uma decoração no tema Hulk. É um bolo que vai ser aplicada algumas técnicas, não são muito fáceis de se fazer, mas também não é muito difícil. Só requer um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tranquilidade para fazer, tá? E a gente consegue no final um resultado bem legal, bem bacana, é um bolo diferente do que a gente costuma ver nos temas Hulk. Pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho de notificação para toda vez que a gente postar um vídeo você receber de primeira mão, tá bom? Deixe seu like, seus comentários se vocês estão gostando do nosso conteúdo. O que é que vocês gostariam de ver? Massa, recheio, montagem, prensagem? Qual tema que vocês gostariam de ver, tá bom? Que a gente está aqui para se ajudar. Vamos lá então para a decoração do bolo. Eu fiz uma camada de chantilly nesse bolo, depositei o chantilly nele, um chantilly branco que poderia ter sido verde, melhoraria bastante meu trabalho. Mas eu fiz ele branco mesmo e a gente pega a espátula reta para alisar. Onde a espátula não pega, a gente deposita um pouco mais de chantilly até que o bolo fique totalmente uniformizado e a gente consiga alisar ele de uma forma bem legal. Eu vim depois com uma espátula de textura, fazendo uma leve textura nesse bolo, para que ele não ficasse muito liso, muito padrão, né? Então, eu fiz uma textura que é uma textura bem bonita, onde a espátula não pega, a gente deposita um pouco mais de chantilly e vai alisando a espátula a 90 graus, 95 graus do bolo, tá bom? A gente não põe a espátula aberta, tá? Porque senão a gente retira o chantilly. Para alisar e ficar com a textura bonita, a gente abraça a espátula no bolo, deixa a espátula bem abraçadinha no bolo, faz o movimento com a bailarina. A espátula fica parada e a bailarina é que gira. Sempre que a gente perceber que a espátula não tá pegando em algum lugar, a gente vai lá, deposita um pouco mais de chantilly no local, até que fique bem perfeito. Depois a gente vai para as quinas do bolo. A gente começa a retirar de fora para dentro, não levando até o final, até o meio do bolo. Assim, a gente consegue umas quinas bem retinha, bem perfeitinha no bolo. Nesse bolo também vou fazer um trabalho em cima de espiral. Por isso eu não foquei muito no alisamento dessa parte superior do bolo. Agora a gente vai estar dando uma limpada no prato, que isso é bastante importante, deixa o trabalho com acabamento mais bonito. A gente consegue entregar um trabalho de mais qualidade para o nosso cliente, tá bom? E o importante nesse trabalho, gente, é o ponto do chantilly. Ele precisa estar bem hidratado, mas não mole. Porque o chantilly mole, com o passar das horas, ele vai começar a derreter, ele vai começar a rachar, ele vai começar a saltar desse bolo, tá bom? Pra gente ter um lisinho perfeito, bem lisinho, sem bolhas, sem rachadura, sem nenhum detalhe de porosidade nesse chantilly, a gente precisa hidratar ele bastante, tá bom? Agora eu venho com um corante em pó aveludado, juntamente com álcool de cereais, e vou borrifar todo esse bolo, que eu quero um bolo bem verdão, assim como é o nosso personagem, o Hulk. A gente vai limpar mais uma vez. Observem que nas bordas embaixo ficou um pouquinho branco. Ou seja, se o meu chantilly fosse verde, esse detalhe branco aí não estaria aparecendo. Mas no final, vocês vão perceber que eu voltei lá com pó, mais o álcool de cereais e borrifei novamente nesse finalzinho aí. Ficou bem legal, tá bom? Agora eu peguei um chantilly marrom e apliquei em alguns lugares, nas duas laterais, na base do bolo. E venho com a espátula novamente para fazer uma textura, porque a gente vai fazer um efeito de bloco nesse bolo. Observe que a espátula pegou um pouco na parte verde do bolo e retirou, ficou branco. Eu dei uma consertadazinha com chantilly marrom, borrifei mais um pouquinho de pó em alguns locais e ficou legal. Agora a gente vem com um palito de dente fazendo o efeito bloco, o efeito pedra, o efeito muro, como algumas pessoas conhecem, tá bom? E a gente vem fazendo alguns riscos, intercalando sempre um risco no outro.
A gente nunca faz os riscos na mesma posição, porque senão esse efeito não fica legal, tá bom? A gente intercala os riscos, vai tirando sempre o excesso do palito, para que quando a gente volte novamente a fazer outro risco, ao invés de retirar, ele deposite chantilly novamente no bolo, tá bom? E assim seguimos fazendo o efeito bloco. Esse bolo vai ficar bem legal, bem diferente, bem bonito. Eu gostei bastante do resultado final desse bolo. E eu espero também que vocês gostem do resultado final, tá? Observando atrás que ficou algumas partes brancas. Aí agora eu vou borrifar o álcool novamente. Coloquei o topper no bolo e fiz na frente do bolo com o mesmo chantilly marrom algumas pedras. 3 pedrinhas de um lado, 3 pedrinhas do outro. Coloquei o topper e tô deixando para vocês uma fotinho. Espero muito que vocês gostem e até a próxima.